Capítulo 2. Responsabilidades do educador. Considerar sempre o homem de amanhã. O grande erro em matéria de educação é interessar-se pelos atos da criança em função do presente, sem, por outro lado, levar em conta seu futuro. É tão pequenina, exclamam muitas vezes as mães ao justificarem-lhe a fraqueza diante das más inclinações que começam a despontar. Quando compreenderão os pais que não se deve esperar indefinidamente para inculcar bons hábitos ao filho e que não é tanto este, tal como é hoje, que se deve amar, porém, através dele, o adulto de amanhã? É preciso ter sempre presente que a criança é destinada a crescer. Sua finalidade é transformar-se num homem. É o amor ao ser perfeito e a vontade de moldá-lo pouco a pouco que devem animar o coração e a inteligência dos responsáveis. O problema educacional consiste em confrontar diariamente as tendências e as inclinações atuais da criança com as perfeições que se tem em vista ajudá-la a adquirir. Não é coisa fácil. Se por preguiça ou indiferença, os pais preocupam-se sobretudo em obter uma perfeição aparente, se combatem apenas os atos que lhes perturbam a tranquilidade, em vez de esmerarem-se em atingir o próprio âmago da natureza, eles deformam a consciência e habituam o filho a procedimentos que não atingem as más inclinações, nem lhe modificam a nocividade. O mal é ainda mais grave quando eles chegam a satisfazer os instintos egoístas do filho, sob pretexto de que haverá sempre tempo para corrigi-lo quando estiver em idade de compreender. Esquecem que não se corrigem as más tendências depois de se lhes ter dado oportunidade de criarem raízes profundas durante os primeiros anos. Elas devem ser combatidas desde seu aparecimento, antes de transformarem-se em hábitos. Entende-se facilmente que os sistemas educacionais serão diferentes e até contraditórios, conforme os educadores contentem-se em amar a criança no presente, sem cuidado algum pelo seu futuro moral, ou se eles mostrem-se, acima de tudo, preocupados em formá-la em função das qualidades que constituem o valor moral do adulto. Poderes do educador. Ao entrar no mundo, o recém-nascido não possui ainda conhecimento nem consciência, é escravo de seus caprichos e ignora o exercício da liberdade. Nem por isso deixa de ser destinado a tornar-se um homem responsável por suas determinações, capaz de governar-se a si próprio por escolhas livres e de pôr em ação as faculdades superiores que constituem a personalidade moral. Ora, para tornar-se uma pessoa moral, a criança tem necessidade de outrem. Abandonada a si mesma, é incapaz de dirigir e dominar seus instintos. Aos adultos, e especialmente aos pais, foi confiada pela providência a missão de conduzi-la à liberdade moral e de formar-lhe a consciência. A fim de auxiliá-los a realizarem esta difícil e elevada tarefa, Deus lhes confia na qualidade de seus mandatários poderes que são como que o reflexo de seus próprios atributos. O atributo do amor. O primeiro atributo da divindade, que resume e concentra todas as perfeições divinas, é o amor. Deus é amor. Por amor ele criou o mundo, dá uma alma a todos os filhos dos homens e os chama à felicidade eterna. Põe à disposição dos mesmos todos os bens temporais e espirituais que lhes são necessários, a fim de realizarem sua missão sobre a terra e atingirem seu destino espiritual. É uma centelha desse primeiro atributo que Deus deposita nos corações dos cônjuges pela graça do sacramento. É também pelo amor recíproco que os esposos devem normalmente dar a vida ao filho e consagrarem-se à sua formação. O amor diferencia essencialmente a geração humana da dos animais e das plantas. Nestas últimas, ela processa-se pela multiplicação dos germes.
Nos animais, pelas forças cegas do instinto. No homem, a reprodução, para ser conforme ao plano divino, só deveria realizar-se sob a influência desse sentimento supremo, sinal da dignidade humana, o verdadeiro amor. Por ele, os pais, conscientes de suas responsabilidades espirituais, devem gerar novas criaturas. Todo filho proveniente apenas da violência do instinto carnal é um ser gerado em circunstâncias desfavoráveis, enquanto que um outro, fruto de um amor verdadeiro, é um ser bem dotado. Recebe desde a concepção, como que uma primeira bênção, a de dois corações intimamente unidos. O amor que os pais dedicam ao filho é inconfundível com as exigências do instinto que os animais nutrem pelas crias. Por mais surpreendentes que sejam as maravilhas do instinto, o amor as transcende infinitamente. É de uma outra ordem. Toma sua origem nas luzes superiores de um devotamento atento e inteligente, cuja missão é moldar um ser moral, quer dizer, uma pessoa que será, por sua vez, dotada de consciência e amor. Todo procedimento, tendo como consequência gerar a criança de uma aventura sexual, toda doutrina visando a multiplicar os nascimentos graças a processos científicos, como a inseminação artificial, independente do amor, constituem monstruosidades morais que só servem para rebaixar o homem ao nível do animal. O atributo da inteligência. Em Deus, amor e inteligência não podem ser separados. Se Ele ama os homens, é para levá-los ao conhecimento da verdade. Uma vez que os pais são chamados a colaborar na obra divina, dando à luz um novo ser, recebem os meios de ação e de influência que permitir-lhes-ão orientá-lo e levá-lo, não somente à descoberta da verdade, mas a vivê-la de tal modo que esta se lhe torne estritamente pessoal. Graças ao dom da inteligência, tornam-se capazes de guiar o filho no caminho da vida, de afastar-lhe do espírito os erros e de revelar-lhe os conhecimentos que permitir-lhe-ão formar sua personalidade moral e intelectual. Ao nascer, a criança não possui esclarecimento algum, está imersa nas trevas e ignora os rumos que a devem conduzir ao seu destino. Dotados de experiência e inteligência, cabe ao pai e à mãe orientar-lhe os passos, impedindo-a de extraviar-se. É uma das razões pelas quais a providência divina só torna aptas à procriação e à educação as pessoas adultas, isto é, em condições de formarem a personalidade moral do educando. Quanto melhor formadas a inteligência e a consciência moral dos responsáveis, mais capazes serão estes de bem orientar a alma infantil, fazendo-a compreender a distinção do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Porém, o dom da inteligência não supõe que os pais sejam dotados de uma luz infusa. Muitos deles desvirtuam o plano divino pela insuficiência de sua formação moral e intelectual. Sujeitos ao erro e à ignorância, eles têm o dever de formarem-se e instruírem-se a fim de melhor conhecerem o filho e de aplicarem-lhe os melhores métodos educacionais. Se eles não buscarem para si próprios um ideal, conforme às exigências da verdade e da moral, serão responsáveis pela perda da criança, em consequência de terem se perdido eles próprios. O atributo da providência. Os pais são, por mandato divino, a providência do filho. Cumpre-lhes prover as suas necessidades, tanto físicas como espirituais. Acaso não será para adquirirem por seu esforço todos os bens indispensáveis à sua manutenção que o pai e a mãe são dotados de força e poder? Sem esse trabalho e devotamento, a criança morreria lamentavelmente. Entretanto, se a maioria dos pais preocupa-se em proporcionar ao filho todos os bens materiais necessários à vida, muitos descuidam-se de adquirir os bens espirituais que lhe terão de transmitir. Outros reduzirão ao mínimo o número de seus filhos,
na esperança de aumentar-lhes o bem-estar e de facilitar-lhes a existência. Esquecem-se que, preocupando-se exclusivamente com as necessidades materiais, eles descuram as de ordem espiritual, sobre as quais repousa o valor de toda a vida humana, que os esforços e as lutas que ordinariamente acompanham a educação de uma família numerosa são elementos imprescindíveis à formação dos caracteres, e que o egoísmo, que os levou a reduzir o número de seus herdeiros, priva estes últimos de um bem essencial, a generosidade. O filho criado na facilidade corre o risco de não ser mais que um fraco, incapaz de vencer as dificuldades e as provações da vida. Ser a providência da criança é zelar para conferir-lhe as forças morais que a ajudarão a viver bem, e não contentar-se em cumulá-la de bens terrenos. A autoridade, delegação divina. A autoridade dos pais é uma delegação de Deus, não somente por ser ele a autoridade soberana, mas porque, autor da vida, só ele possui o direito de governar. Dele procede toda a autoridade. Tendo recebido a missão de colaborar em suas obras, tanto pela procriação como pela educação, os pais exercem, pois, legitimamente o poder de mandar. Mas nem por isso deixam de ser menos responsáveis diante de Deus da maneira pela qual o fazem. O poder da Igreja e do Estado em matéria de educação é apenas secundário relativamente ao dos pais. A autoridade seria vã se não se apoiasse suas ordens sobre sanções. Porventura, as boas e as más ações não merecem recompensa ou castigo no outro mundo? É, pois, natural que os pais encarregados de formarem a consciência infantil, nela despertando o amor do bem e o receio do mal, tenham recebido por delegação o poder de recompensar e punir. É um direito temível que requer um grande domínio de si e um conhecimento exato das disposições do educando. Sem estas qualidades, as sanções correm o risco de caírem em falso e de perturbarem a consciência, em vez de formá-la. Os pais devem procurar agir como o próprio Deus, se ele tivesse que intervir diretamente para educar a alma infantil. Porém, as sanções não bastam para a formação do caráter do filho. Para induzi-lo ao bem, são-lhe necessários exemplos. É ao contato da consciência dos educadores que se forma sua própria. Ele só esforçar-se-á para praticar a virtude, se a encontrar primeiramente em seus pais. Para realizar a obra da formação moral da criança, seria preciso, pois, que os responsáveis possuíssem o conjunto de qualidades morais suscetíveis de inspirarem o receio e o amor, e de fazerem nascer esse sentimento de admiração indispensável para despertar o esforço pessoal. O filho só adquirirá o hábito do bem, da lealdade e da coragem moral, da justiça e da benevolência, se os próprios pais praticarem essas virtudes. Querendo ou não, o educador cria um ambiente que atua inconscientemente sobre a alma infantil, como se fosse um espelho, permitindo-lhe conhecer-se melhor por comparação. Sem isto, a criança deixa-se levar por seus instintos, considerando-os como legítimos. Faltam-lhe dados de referência. Sejam quais forem os métodos empregados pelo educador, sua influência é praticamente nula se o educando não colaborar com seus esforços pessoais na luta contra os próprios defeitos e na aquisição das qualidades que lhe faltam. A criança discerne com uma intuição surpreendente, através das atitudes exteriores, o verdadeiro valor moral dos adultos. Eis porque estes, conscientes de suas responsabilidades, devem velar com o máximo cuidado para que jamais seus gestos ou suas palavras entrem em contradição com a lei moral e estejam sempre de acordo com seus sentimentos íntimos. Imperfeições dos educadores. Dever-se-á daí concluir que só uma pessoa perfeita
tem o direito de consagrar-se à educação? Nesse caso, a quase totalidade dos educadores seria incapaz de exercer essa tarefa. Felizmente, o problema não é tão complicado como parece. Para que os pais possam ter uma influência benéfica, basta que o filho constate que eles também esforçam-se para se corrigirem de suas falhas e defeitos. Testemunha dessa boa vontade, ele perceberá que a perfeição é um ideal a que se deve sempre tender, sem jamais atingir, e que seus pais, assim como ele próprio, nunca deixaram de trabalhar nesse sentido. Nada comprometeria mais a influência dos educadores do que apresentarem-se aos olhos da criança como seres impecáveis e sem fraquezas. Chegaria fatalmente o momento em que ela, ao descobrir-lhes os defeitos, seu prestígio ficaria tanto mais gravemente comprometido, quanto mais tivessem pretendido passar por criaturas perfeitas. Não convém que o educando imagine que há no mundo duas categorias de pessoas que nada têm em comum e nem são sujeitas às mesmas regras morais: as que não precisam mais lutar e vivem como bem lhes aprouver, por terem atingido a idade adulta, e as que são obrigadas a toda espécie de esforços por serem ainda crianças. Importa que o educando tenha consciência de que o esforço moral é uma lei universal, valendo tanto para os pais como para com ele próprio. Do contrário, a descoberta de suas imperfeições provocará em sua alma ingênua um escândalo que o desviará infalivelmente da luta contra os próprios defeitos. Hierarquia das responsabilidades. O filho não é uma criação espontânea. Nasce de um pai e de uma mãe que lhe são, depois de Deus e propriamente falando, os autores. É, pois, de acordo com o direito e a natureza, que sobre eles repousa a responsabilidade primeira de sua educação. Embora dependente de Deus, sua autoridade é plena e total, exercendo-se ao mesmo tempo no terreno temporal e no espiritual. A eles compete formar o corpo e a alma do filho. Os auxiliares. Porém, uma vez que terá de preencher amanhã deveres cívicos e religiosos, o educando precisa receber uma formação geral, que, embora iniciada no seio da família, deverá ser completada por outros. Quando ele destinar-se a uma carreira, terá de passar por mãos de mestres especializados. Necessitando do auxílio religioso, não dispensará o concurso do sacerdote. A boa vontade dos pais, por mais esclarecida que a suponhamos, numa condição social tão complexa como a nossa, não pode, como no tempo da família patriarcal, ser suficiente para proporcionar ao filho todos os conhecimentos técnicos e religiosos que lhe são indispensáveis. Essa intervenção de estranhos na formação da criança não se processa sem apresentar difíceis problemas. A primeira consequência, particularmente perigosa, seria habituar os responsáveis a relegarem a outras pessoas a formação moral dos filhos, perdendo assim o senso das responsabilidades que lhes incumbem. Parece mesmo ser essa a causa da indiferença e da inaptidão de um grande número de pais. Julgam-se quites em relação aos filhos, uma vez que os confiaram a associações ou estabelecimentos escolares, e não se preocupam mais a não ser com a saúde, os êxitos nos estudos e as férias. A outra consequência correlata da primeira tende a fazer nascer nos auxiliares, sobretudo, quando estes intervêm como representantes do Estado e até às vezes da Igreja, um sentimento exagerado de independência. Passam a considerar a família como inexistente, ou mesmo como um obstáculo à sua influência. Agem sobre o educando sem absolutamente preocuparem-se com a autoridade primeira do lar. Esses perigos não são ilusórios. Todos os dias constatamos os abusos a que fazemos alusão. A abdicação da autoridade entre as mãos de mestres praticamente irresponsáveis em relação aos pais e com pretensões de moldarem o espírito infantil, sem levarem em conta as convicções do lar,
como se a alma dos educandos lhes pertencesse. Esta última pretensão acentua-se e tende a seu mais alto grau de intolerância à medida em que os estados tornam-se totalitários, procurando substituir sua autoridade e influência à de casa, sob pretexto de que a criança lhe pertence antes de pertencer-se a si mesma ou à sua família. Seus pais, em relação à escola, não reivindicam a primazia de sua autoridade, faltam gravemente a seu dever. Pela sua indiferença, contribuem para a difusão de um sistema educacional que logo arrebatar-lhes-á a pouca influência que lhes resta na formação infantil. Jamais devem eles perder de vista que a sociedade familiar é soberana e que seus direitos são anteriores aos do Estado e da Igreja. É precisamente porque esta respeita a primazia desta autoridade que ela proíbe batizar-se uma criança contra a vontade de seus pais. Mas, se é impossível à família cumprir sua tarefa sem colaboração de auxiliares, e se, por outro lado, a Igreja e o Estado têm a missão de preparar a criança para seus deveres religiosos e cívicos, como conciliar essas influências com a dos pais? Conciliação das diversas autoridades. O direito dos pais de escolherem seus auxiliares, mestres e diretores de associações, deve ser sempre salvaguardado. Esse direito supõe a liberdade de ensino da parte do Estado, o qual só poderá restringir essa autonomia para certificar-se sobre a capacidade e o valor moral dos mestres, e velar a fim de que a instrução ministrada ao aluno não esteja em contradição com a liberdade das consciências. Ele está igualmente no direito de exigir dos mestres leigos ou religiosos um mínimo de formação cívica e de elaborar um programa dessa educação que em nada contradiga as convicções religiosas da família. Se o Estado julga-se na obrigação de criar escolas oficiais, os professores destas deverão respeitar as crenças de seus alunos, jamais pronunciando uma palavra de natureza a ferir suas convicções. É o princípio da neutralidade escolar, entendido como a expressão do respeito do Estado em relação aos diversos credos religiosos das famílias dos alunos, a fim de que as duas autoridades, a dos pais e a do mestre, não se choquem e não se contradigam, importa que os primeiros não se desinteressem pelo que se faz ou se diz no colégio. As associações de pais de alunos, destinadas a representarem as famílias junto à direção do estabelecimento de ensino, poderão, se desenvolverem, desempenhar um papel importante de conciliação e adaptação entre o lar e a escola. Para isso, elas devem representar a maioria dos responsáveis e não se chocarem com a indiferença ou mesmo com a hostilidade do corpo docente. As relações dos pais com os diretores de associações e os representantes da Igreja, encarregados de completarem a formação religiosa do educando, não são da mesma natureza que as que eles devem ter com a escola. Cometeriam um grave erro, imaginando que a formação religiosa do filho não lhes concerne e que eles eximem-se totalmente de suas responsabilidades ao enviarem-no ao catecismo ou ao confiarem-no a um estabelecimento religioso. A Igreja, por meio de seus ministros, só intervém a título de auxiliar do educador, a fim de ajudá-lo sem suplantá-lo, o que prova de modo evidente que a influência do sacerdote não poderia substituir a da família, é a diferença que se constata nas associações e nos catecismos paroquiais, entre os alunos criados num ambiente de fortes disciplinas morais e religiosas e os que provêm de um meio indiferente. A influência do padre permanece superficial e só obtém resultados aleatórios e passageiros
quando se exerce sobre esses últimos, ao passo que é profunda e durável nos primeiros. O princípio que deve presidir a solução do problema das relações da família e de seus auxiliares é, pois, o de um entendimento franco e compreensivo. Sem isso, a consciência e o caráter do educando correm o risco de se desvirtuarem. Nada mais prejudicial a uma personalidade em via de formação do que sofrer influências desencontradas e até frequentemente contraditórias. Daí, só poderiam advir um enfraquecimento da vontade e do caráter, bem como uma diminuição das convicções morais e religiosas. Talvez deva-se atribuir a separação quase sistemática na sociedade moderna das diversas influências exercidas sobre a criança, o ceticismo e a indiferença moral de um grande número de nossos concidadãos. Há um único meio de remediar o mal: é a família adquirir uma consciência cada vez mais nítida de seus deveres e responsabilidades. A ela compete defender seus direitos e constituir, no terreno das liberdades cívicas, as associações e agrupamentos que permitir-lhe-ão exercer uma influência benéfica sobre a escola e os órgãos educativos, tanto públicos como particulares.